Olá, alunos! Sou a professora Marcela e estou aqui mais uma vez para a gente dar continuidade à nossa disciplina de gestão ambiental, ok? Bem, vídeo passado nós falamos a questão do fogo. Hoje nós vamos falar aqui a respeito de uma parte do Código Florestal que fala do incentivo à preservação, ok? Esse é o capítulo 10, né, do programa e apoio a incentivo à preservação e recuperação do meio ambiente. É claro que nós já sabemos, tá? Você já vem estudando há muito tempo. Você sabe que o governo federal ele tem inúmeras ações de combate ao meio ambiente, tá? Inclusive nós vimos a história, né, a respeito do termo sustentável, da onde que veio essa questão internacional, a Agenda 21 e tudo mais. Então essa evolução para as preocupações ambientais atuais, tá? Bem, o artigo 41. É o Poder Executivo Federal autorizado a instituir, sem prejuízo do cumprimento da legislação ambiental, programa de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, bem como para a adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem a produtividade agropecuária e florestal. Sim, nós temos alternativas de produção, tá? Que auxiliam, por exemplo, que complementem. Nós temos práticas de agropecuária, tá? E exploração florestal que você pode conciliar. Tá? Isso, hashtag fica a dica, é muito interessante. Quais são as alternativas, por exemplo, né? Podemos citar uma aqui, se você produz eucalipto, né? Se você planta eucalipto e você produz gado, você pode fazer um rodízio sim dessas terras, né? Você pode ter às vezes 2 ou 3 atividades econômicas numa mesma propriedade. Tá visando essas explorações alternativas, tá? Por exemplo, tem pessoas que transformaram suas propriedades rurais para atender turistas, tá? Praticando aí o turismo rural. Então, até mesmo outras propriedades de riquezas naturais únicas, né? Você pode citar também o turismo de aventura ou o turismo ecológico. Então, são atividades econômicas que comportam no mesmo ambiente de exploração. Ok? Isso é uma alternativa. Com redução dos impactos ambientais, como forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável, observados sempre os critérios de progressividade, tá? Então, isso são alternativas, tá? Já que nós temos um cenário, né? Do Brasil, que você já sabe, que nós exploramos muito os recursos naturais, né? Até mesmo exportamos muito essa produção. E são várias, as áreas são extensas, né? As áreas exploradas são extensas, então foi necessário ao governo federal instituir o quê? Programas e ações para que minimizem esse impacto, tá? Que comportem outras alternativas e que procurem outras opções de exploração para que esse produtor ele não afete tanto, né? E não desgaste tanto esses recursos naturais, ok? Bem, então nós temos aqui o capítulo 11, tá? Do controle de desmatamento. Artigo 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento, em desacordo com o disposto nesta lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental. Nós temos aqui, também nós vamos falar isso, das penas, para vocês terem uma noção desses crimes, né? Nós ainda vamos falar aqui a respeito da Lei de Crimes Ambientais, tá? Que ela é bem focada, assim, ela tem várias determinantes quando a gente fala de flora e fauna. Mas como nós estamos aqui falando exclusivamente do Código Florestal, então o que a gente percebe? Como que ele tem conhecimento, né? Através do monitoramento. Como que o órgão tem essa análise, né? E tá falando, nossa, ali tem um desmatamento irregular, né? Ou ali tem uma exploração irregular, ilegal, através desse monitoramento, tá? Ou é claro, você vai a campo, ou se não, você faz através das imagens, como eu já havia comentado aqui antes, tá? Então, aí, esse terreno, né, no caso, ou esse proprietário, ou esse empresário, vai ser solicitado a ele o quê? Primeiro, essas licenças, né? Todas as licenças que nós já vimos previamente, de todo empreendimento, principalmente rural, precisa ter, tá?
Não tendo essas licenças, ele vai ser autuado, com certeza, né? Então, o que pode vir até o quê? Interditar a obra, ou até mesmo as atividades econômicas realizadas nesse ambiente, tá? Bem, a nova etapa dos planos de prevenção e controle de desmatamento, eu gostei, eu peguei essa parte aqui, foi de um artigo, tá? Porque às vezes, assim, pra gente ter uma noção, eu coloquei 2 aqui voltados, são programas voltados à exploração florestal, tá? Então, aqui aparece o desmatamento da Amazônia, tá? E o desmatamento e queimado do Cerrado. Então, você tem um programa exclusivamente de combate ao desmatamento na floresta amazônica e você tem também um específico para o Cerrado, tá? E também você tem o CAR, que nós já vimos aqui na aula passada, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é importantíssimo no combate aí à degradação ambiental, que os empreendimentos rurais precisam fazer e tal. Isso nós já tivemos um vídeo explicando isso, tá? Algo também interessante que eu coloquei aqui para vocês foi o seguinte. O capítulo aqui 12 fala exclusivamente da agricultura familiar, tá? Então nós vamos fazer uma análise aqui através dessa porcentagem que eu coloquei, tá? Isso aqui são atuais, tá? Aqui, ó, você vê que a fonte é de 2017. Então, antes da gente ler ali, você pode ler, fica à vontade, pode pausar o vídeo e ler, mas eu quero fazer essa análise com você aqui, ó, olha só. Agricultura familiar e não familiar. A não familiar é aquela geralmente que a gente já falou. Você tem a agricultura intensiva, que é aquela de grandes propriedades, né? São maquinários avassaladores, né? Grandes, né? Que são áreas muito extensas de plantação e exploração, tá? Então você tem aqui, ó, olha só, a área, tá? Isso em território nacional. Você tem 77% da área do Brasil a de agricultura não familiar, ou seja, toda a área explorada, né? Com agricultura, né? Pelo Brasil, 77% desse território não são, tá? Ali condicionados ou trabalhados pela agricultura familiar, tá? Ao contrário, você tem o quê? Os estabelecimentos, tá? Você tem os estabelecimentos de agricultura familiar aqui voltados para a produção familiar. Você tem 77% que é a agricultura familiar dos estabelecimentos. Então, o que isso nos traz como análise? Você analisando essas informações aqui e essa para completar. A agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos consumidos no Brasil. Então, aí nós matamos a charada. O que acontece em território nacional? Você tem as famílias, né, que produzem alimento, né? Então, o que elas fazem? Quem abastece o mercado interno é a agricultura familiar. Quem abastece, né, o cenário de exportação e aumenta lá o nosso PIB, né, é a agricultura intensiva, tá? São dos grandes proprietários. Então, a gente não pode, imaginem só, se essa agricultura familiar ficasse desassistida, ou ficasse sem incentivo, ou acabasse de vez. Porque nós tivemos problemas sérios, né? Você aí que acompanha a história do Brasil, você sabe que nós tivemos êxodo rural, né? A questão do maquinário, da tecnologia implantada no campo, que também teve um retrocesso, foi contra o homem do campo, né? Tirando emprego e tal. Então, o que acontece? Quem nos abastece aqui internamente é a agricultura familiar, tá? Então, quem exporta em grande quantidade são os grandes empresários, ou seja, esse aqui, ó, que ocupam 76% da área do território nacional explorada, tá? Então, para vocês lembrarem aí, tá, dessa relação, ok? Não esqueçam, isso é muito importante, ok? Bem, nós terminamos aqui. O próximo vídeo nós falaremos aí, entramos aí a questão da Lei de Crimes Ambientais. Esse aqui, nós encerramos esse vídeo a respeito do Código Florestal Brasileiro, ok? Muito obrigada, até a próxima, bons estudos!